Um, dois, três, gravando. Carlos Mariano. Professor Carlos Mariano, primeiro eu queria te agradecer, é um prazer. Você foi muito bem recomendado por várias pessoas, falando sobre a sua competência, seu entusiasmo e a sua consciência e por viver o carnaval em Niterói. Então eu queria que você primeiro me contasse aí as suas experiências, porque você foi inclusive carnavalesco da cidade de Niterói. E como carnavalesco, queria que você me contasse cronologicamente da tua experiência de carnavalesco a comentarista e a alguém, um pensador do carnaval de Niterói, que pensar também a fazer. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória para mim. Oi, Luciene, boa tarde. Eu vim morar em Niterói em 1995 e no final ali no início do ano 2000, né, começou o processo de revitalização do Carnaval de Niterói. O Carnaval de Niterói ficou ali no metade dos anos 90 até o início de 2000, praticamente acabou o carnaval de escola de samba. Ficou só umas coisas esporádicas de coreto, essas questões, mas o carnaval mesmo estruturado, ele praticamente acabou. E aí, a partir do ano 2000, começou esse processo de revitalização. E eu participei disso com um amigo jornalista. A gente criou um site na Cadência da Bateria para cobrir o carnaval de Niterói, essa revitalização. E aí a gente viu surgir ali as ligas que tem até hoje, né? A Associação das Escolas de Samba de Niterói, né? O engajamento, depois a aproximação dos sambistas de Niterói com a prefeitura e a estruturação. E algumas escolas voltando para desfilar, né? Que tinham enrolado a bandeira, escolas tradicionais, como o caso da Sabiá, a primeira campeã do Carnaval de Niterói, Combinado do Amor, da comunidade do Caramujo, que é a mais antiga. Enfim, e aí o carnaval começou a estruturar. E nesse interim, eu acabei conhecendo, né, eu participava para cobrir pelo site das reuniões que tinha nas plenárias da Associação das Escolas de Samba de Niterói, e fui conhecendo os presidentes até que recebi um convite pela minha formação em História e por ser um pesquisador de carnaval de escola de samba, eu recebi um convite para ser carnavalista da União da Engenhoca, que é uma escola que é herdeira do espólio da Corações Unidos. Uma das grandes escolas do Carnaval de Niterói, ao lado da própria Sabiá, que eu já mencionei aqui, a Combinado do Amor, com o Banco Viradouro. Essas eram as escolas que disputavam as primeiras colocações no auge do Carnaval de Niterói. Lembrando que o Carnaval de Niterói, na década de 70 e 80, foi o segundo maior carnaval, ele é considerado o segundo melhor carnaval do Brasil. E quem disse isso foi Jorge Amado, em 1981, depois ele ver o desfile da rivalidade intensa que tinha. E os desfiles brilhantes, tipo o Banco Viradouro na Amaral Peixoto, lotada numa manhã. E o Jorge Amado, um baiano, reconheceu que o Niterói tinha um carnaval até melhor do que a cidade de Salvador. Mas depois disso o carnaval de Niterói entrou nessas dificuldades e aí, nesse processo, eu fui trabalhar na União da Engenhoca e lá eu junto com o presidente Canela, que era o presidente da época, e o Pelé, que era o diretor de carnaval da escola, a gente reestruturou a Engenhoca. E nós conseguimos alguns êxitos na Engenhoca, e tem um enredo que eu fiz na Engenhoca, porque qual foi o objetivo da minha questão de carnavalesco? Eu trabalhava nessa época na biblioteca dos jornalistas de Niterói, e ali eu vi muita coisa sobre a cidade. Aí eu fiz um enredo sobre um romance que o Olavo Bilac, um grande escritor, teve na Engenhoca, no século XIX, com a Amélia. E ninguém quase sabia disso, né? E a gente fez esse enredo, nós ganhamos o carnaval do grupo 3, subimos para o grupo 2, e aquilo foi muito importante para mim. E nessa época a menina que desenhava, porque eu não desenhava, era minha aluna do curso de pré-vestibular aqui da Química, né? da UF, que eu era professor. Então tem todo um romantismo ainda nessa parte do carnaval, quando o carnaval nessa época já estava totalmente industrializado e mercantilizado. Aqui em Niterói você praticamente estava voltando aos primórdios. Depois eu fui para a Garra de Ouro, depois que eu tive essa temporada na Engenhoca, eu fui ser carnavalista também na Garra de Ouro, justamente pelo trabalho que eu já tinha feito. E a Garra de Ouro era uma escola presidida por negros, né, o Sid Clay e o Sidney, e então lá eu fiz com eles enredos com a pegada da temática negra. E aí eu fiz um enredo muito importante, que depois a Cubango até também fez, mas nós, a Garra de Ouro,
fizemos primeiro, que foi Luiz Gama, que foi o primeiro advogado negro do Brasil. Nós fizemos também o meu último carnaval na cidade, que foi sobre as escritoras negras, né? Falamos sobre a obra de Conceição Evaristo, né? E de várias escritoras negras. Enfim, então a gente, a minha passagem como carnavalesco do Carnaval de Niterói foi nessas duas escolas. E tem uma questão interessante, que é bom ressaltar nesse trabalho, que é a estrutura do carnaval, né? Era um Deus nos acuda, porque a verba saía às vezes 2, 3 semanas antes do carnaval. Então a escola tinha que ter uma certa estrutura para fazer seu carnaval antes, porque se fosse fazer ali, ia fazer o carnaval praticamente na pista. Então isso é uma coisa muito interessante. E todos os trabalhadores que executavam, né, a materialização desse carnaval era muito disputado, porque não eram muitos, o ferreiro, né, o aderecista, e as escolas às vezes não tinham grana para pagar, como eles recebiam nas escolas do Rio. Então é uma realidade muito dura e muito amadora, assim eu classificaria nessa minha experiência como artesão do Carnaval de Niterói nesse período de revitalização. E a retomada? Você falou desse período e então, a retomada eu participei disso. A retomada eu era carnavalesco primeiro da União e depois da Garra de Ouro. E a retomada é nesse padrão, ou seja, hoje o Carnaval de Niterói ele está mais estruturado, botando aspas aí, mas no grupo principal, né? Você tem ali a Alegria da Zona Norte, né? A Folia do Viradouro, que são escolas mais estruturadas, mas assim, os grupos de acesso ainda continuam com muita dificuldade, né? Não tem barracão. Né? Sobre essa questão, por exemplo, da pista, né? Onde acontece... Eu, quando comecei a trabalhar como carnavalesco, a gente desfilava na Rua da Conceição. E aí tinha sempre aquela coisa, vamos voltar a desfilar no Amaral Peixoto, que é a avenida principal no Niterói. E nunca aconteceu isso. Agora, há uns 2 anos para cá, os desfiles estão sendo ali no Caminho Niemeyer, que eu como pesquisador e assim, como morador da cidade, não acho um local adequado para fazer desfile de escola de samba, porque tem uma curva ali, enfim. Não é um ambiente, eu acho que você poderia fazer até no Caminho Niemeyer, mas fora do Teatro Popular, do lado de fora, para você ter aquela ideia de pista mesmo, que é um desfile, o desfile anda para frente, o desfile de escola de samba não faz curva, né? Então, hoje a realidade do carnaval é essa. E esse período de revitalização, que é assim que é chamado, foi um período de muita dificuldade, de muita luta, de muita cisão também, né? De muita luta interna entre as escolas, pela disputa, né? De quem ia administrar o carnaval, uma discussão muito intensa também com a prefeitura, reclamações, enfim. Se você fosse definir, é um carnaval de muito suor e luta e lágrimas em alguns momentos, na maioria das vezes. Assim eu definiria. E aí o que você, Carlos, vê que é uma especificidade, você também é um conhecedor do Carnaval do Rio de Janeiro, dos desfiles do Rio, enfim. Não só dos desfiles, mas do Carnaval em si. O que você vê, qual a especificidade que você vê aqui no Carnaval de Niterói? Hoje como morador da cidade também. Eu vejo assim, esse amadorismo, né, podemos dizer assim, do Carnaval, essa luta constante e das escolas, a falta de estrutura, embora o Rio de Janeiro também, tirando lá o grupo, a Série Ouro e o grupo especial, o Carnaval também da Intendente é muito parecido com o daqui, mas pelas escolas do Rio terem um peso de bandeira maior, né? Você tem escolas lá com uma tradição maior do que essas escolas que foram criadas dentro desse processo de revitalização, elas até têm uma organização um pouquinho melhor, mas também com muita dificuldade. Eu acho que hoje a grande especificidade do Carnaval de Niterói é essa luta mesmo, esse amadorismo, essa coisa de ser ali feito aos 45 do segundo tempo
e com muita luta, com muito debate, com muito esforço, né? E você também não tem uma formação, que eu sempre falava isso com as escolas que eu participei, que era uma formação de profissionais no carnaval. Você não tem aqui, a ponta é um carnavalesco de ponta, no carnaval de Niterói. Eu não sei de cabeça no carnavalesco, um mestre de bateria, né? Você não tem a formação, e eu lutava muito. Achava que as escolas tinham que ir lá na comunidade buscar esse mestre de bateria, buscar esse dirigente de escola de samba, buscar a passista. E muitas das vezes era mais fácil pegar na escola vizinha ou pegar num cara que destila lá no Rio, aí o cara vem atrasado, e às vezes nem destila, a fantasia fica lá jogada no asfalto. Então essa falta de trabalho, de base, que tem que ser feito, que a única saída, eu vejo, para o Carnaval de Niterói, para ele se estruturar, é esse trabalho de base. Trabalho na escola pública, buscar ali o aluno de escola pública, o aluno da comunidade que gosta de samba, trazer esse cara para a escola, fazer as atividades perto da escola, enfim, tentar mover culturalmente a escola para você ter, sim, material humano para desenvolver, porque senão o Carnaval de Niterói vai sempre viver na sombra do Carnaval do Rio e na sombra das grandes escolas, que aí pega ali um pedacinho dali, porque a grande dificuldade também é essa, achar componentes no dia do desfile. As escolas de Niterói são muito ralas em termos de componente, e em termos também de desfilante, por exemplo, casal de mestre sala porta-bandeira. Você tem uma dificuldade enorme de achar ala das baianas, entendeu? Então eu acho que é isso, acho que o grande desafio do Carnaval de Niterói é esse. O Carnaval de rua, eu acho que melhorou, né? O Carnaval de rua está voltando não só como um fenômeno espontâneo, porque é mais fácil até de fazer, porque é um fenômeno espontâneo cultural, não só aqui na cidade de Niterói, mas no próprio Rio de Janeiro. Então você tem uma proximidade entre as cidades, então eu acho que o Carnaval de rua se fortaleceu muito, melhorou. O grande problema, eu acho, hoje do Carnaval de Niterói é o Carnaval de escola de samba e de bloco, porque bloco nem tem mais liga de blocos, né? Você hoje só tem Carnaval de escola de samba, e as escolas de samba que tem também, elas têm uma dificuldade enorme de se estruturar. Então eu acho até hoje, acho que tem muita escola que não tem nem condições de ser mais escola, né? Deveria de enrolar a bandeira e se juntar as forças e fazer. Você tinha ali um grupo ali hoje, se eu fosse administrador do Carnaval de Niterói, eu teria ali um grupo principal com 6, 7 escolas e um grupo de acesso com mais 5, e aí você fazia ali até fortalecer de novo. Então eu acho que a grande dificuldade do Carnaval é a escola. O Carnaval de rua, eu acho que é sempre essa questão mesmo, né? De você fazer um trabalho de divulgação junto à questão do turismo, para fazer, porque existe também eu como historiador discuto isso muito nas minhas reflexões. Existe hoje na questão cultural que o carnaval e o samba, infelizmente, eu como professor posso constatar isso, não é. Se você fazer uma pesquisa rápida aqui, mas entrevista 10 alunos, 6, 7 vão se interessar por carnaval, eles viajam, não gostam da festa em si, e do samba. Então, hoje você tem uma concorrência muito grande, no caso da escola de samba e do samba, com funk e com as igrejas evangélicas. Isso é fato, isso não é nenhuma crítica, é fato, não estou dizendo, é um fato. E isso também, de uma certa forma, a escola de samba tem que se recriar, e sempre se recriou, né? A escola de samba, ela está aí até hoje, é quase centenária, em 28 vai virar uma instituição centenária, mas eu acho que em 2028, né? Mas eu acho que a escola de samba, ela tenha hoje essa capacidade de se recriar. Então, voltando à sua pergunta, que é essa questão do carnaval como festa do Momo, eu acho que é também isso, uma propaganda maior, engajamento maior da prefeitura para divulgar o carnaval como festa, incentivar os coretos, né? Por exemplo, clube, que era muito forte o carnaval do Canto do Rio, por exemplo, Cantusca. Eu nem sei se Canto do Rio tem baile de carnaval, acho que não, mas tinha também o baile do Fluminense, enfim. Isso seria interessante tentar
resgatar. E o carnaval mesmo do Folião, porque hoje o carnaval popular é esse carnaval do cara sair ali, às vezes atrás de um trio elétrico, às vezes atrás de um bloco como o Saias da Folia, que é um bloco de mulheres, né, que é uma grande inovação do Carnaval de Niterói nesse período de revitalização, o bloco Saias na Folia. Eu inclusive falei com a Rita Di, né, que é minha amiga, enfim. Então eu acho que tem algumas coisas interessantes no Carnaval. E o poder público, né, cara? O poder público também tem que chegar mais junto no sentido de fazer a coisa ficar mais maleável e melhor para que se tenha carnaval. No caso das escolas de samba, que é essa questão da verba pública, né? Que é um grande problema. Existe muita lamentação em relação a isso. Eu, quando cobri na imprensa e quando vivi como produtor de carnaval, via que é uma constante briga. E se quiser ainda ter carnaval em Niterói, no extrato das agremiações de escola de samba, tem que ter a estrutura. Se o poder público não chegar junto, no sentido não só do poder público, mas existe uma outra coisa também que eu estou pensando aqui no momento também. Na questão do carnaval de rua, espontâneo, a iniciativa privada também pode, de uma certa forma, ser uma parceira também de blocos, né? O poder público, né, desenvolver essa questão da educação patrimonial. Porque, por exemplo, a escola de samba agora virou patrimônio material e imaterial, mas e daí? Isso aí na prática, o que isso vai... como a escola de samba vai ser agora daqui para frente? Então a própria escola de samba não tem a ideia, a dimensão disso, né? E essa questão das manifestações de cultura popular, o funk, né? Eu acho que tem espaço para todos. Agora, como pesquisador de escola de samba, eu sou pesquisador de escola de samba há muito tempo, eu tenho uma preocupação em que hoje mesmo a gente teve, até nessa gravação, lembrar que a gente perdeu mais um grande baluarte, Hélio Turco, que é o maior compositor de Estação Pinheiro de Mangueira, que é uma das maiores escolas de samba desse país, foi para a Constelação lá de cima. E aí, você vê que a negritude ela está a cada ano perdendo força na escola. A escola de samba está... A gente sabe que a escola de samba é um processo também antropológico, né? De sobrevivência, de estratégias, mas a gente sabe também que tem ali uma tradição que não pode morrer sob pena de ela acabar morrendo, né? Embora eu acredito que isso não aconteça, mas pode acontecer. Então acho que eu tenho essa preocupação como pesquisador de escola de samba, por amar essas instituições que fazem parte da minha própria vida mesmo, afetiva. Eu tenho muita preocupação com isso e discuto isso muito como professor também. Nas minhas aulas de história eu sempre tento mostrar que Mano Eloy Antero Dias, Cartola, Paulo da Portela, esses caras eram intelectuais negros. Eles eram intelectuais negros. Por exemplo, a primeira instituição que criou depois do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi a Escola de Samba. O Instituto é de 1838, a Escola de Samba é de 1928. Então, quase um século depois. Então, eu acho que a Escola de Samba ela tem que lutar por essa sobrevivência memorial, entendeu? E é isso que me preocupa. Mas o funk, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que o samba lá era muito marginalizado no início da sua luta, até se solidificar ali nos anos 50, o funk também, ele foi muito perseguido, marginalizado, e hoje ele está aí na indústria cultural, está aí na indústria popular, na cultura popular, melhor dizendo. Então isso é uma questão mesmo dialética, né? Podemos dizer assim, do processo que ocorre da luta da cultura popular, da cultura negra, dentro da hegemonia de classes, né? Que a gente sabe que tem, né? A luta de classes. Muito bom. E aí, qual o recado que você gostaria de deixar? Qual o teu sonho? Vamos falar de sonho, né? Porque sonho é o que nos mantém vivos, apesar de tudo. A utopia, né? A utopia para o desenvolvimento desse patrimônio que é o Carnaval em Niterói. Então, eu acho que o Carnaval de Niterói ele tem, ele tem que ter essa utopia de manter o próprio Carnaval como
como festa popular de pé. E a grande desafio é mover principalmente as crianças, né, as gerações futuras, a gostar de samba, a gostar do bom batuque, a gostar do bumbum batuque, bumbum, né, e manter isso nas oficinas de percussão, na escola pública, né, os professores também. Também envolver os professores, né, da escola pública professor de literatura, de geografia, de história, nessa luta para manter sempre viva a história da cidade de Niterói e a história dos seus sambistas. Porque, por exemplo, Ismael Silva, que foi o cara que criou, ele foi nascido em Jurujuba, entendeu? E o Bussi também, que é um dos caras que criou lá os primeiros instrumentos de percussão, também nasceu em Niterói. Então, Niterói é um berço do samba. Por exemplo, a Combinado do Amor, que o Chororó já participou, foi presidente, é uma escola tradicionalíssima, né? A ala de baianas da Combinado do Amor, a própria Viradouro, que é onde o bonde virava, o Acadêmicos do Cubango, que é uma escola que surgiu ali junto com a questão do candomblé de Niterói. Então, eu acho que Niterói tem história, tem tradição, tem bambas, tem negritude, então tem tudo para manter a bandeira do samba de pé. Obrigada, Carlos. Obrigado a você, querida. E junto, vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos tentar.